Pois bem, então vamos ver. O pé, portanto, trata-se desta porção que está localizado a partir da articulação talocrural, que é essa articulação do tornozelo. O pé, conforme nós vamos ver, ele possui uma face dorsal, que é essa que encontra-se, né, mais superiormente, e a sua face plantar, que encontra-se inferiormente, ou seja, voltado, obviamente, ao solo. Aqui nós temos a representação, então, dos ossos que constituem o nosso pé. Então, nós temos uma primeira porção chamada de ossos do tarso, como é do nosso conhecimento. Aqui nós temos 7 ossos. O primeiro deles, o osso calcâneo, em seguida o talos, à frente dele o navicular. À frente do navicular, 3 ossos, denominados de cuneiforme. Então, um medial, intermédio lateral e, por fim, o osso cuboide. À frente dos ossos do tarso, nós temos os metatarsos. Metatarsos são contabilizados a partir do mais medial para o mais lateral, segundo a posição anatômica. Então, temos o primeiro metatarso, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso. Muito bem. Abaixo da cabeça do primeiro metatarso, nós encontramos ossos sesamoides, né? Então, costumeiramente observamos assim, ossos sesamoides, que são aqueles ossos que se desenvolvem em tendões e ligamentos. À frente dos metatarsos, encontramos as falanges, o que nós observamos lá na região da mão, vamos observar no pé, onde o primeiro dedo, que aqui é denominado de hálux, então o primeiro dedo do pé, o hálux, nele encontramos 2 falanges, sendo uma proximal e outra distal. Os demais dedos, o número 2 até o dedo número 5, 3 falanges em cada um dos dedos. Estas falanges são assim denominadas, então falange proximal, média e distal. Bom, quando nós falamos a respeito também do pé, existe uma denominação aplicada ao pé onde aponta-se, né, o chamado retropé, médiopé e antepé. Bom, quando depararmos com esse tipo de classificação, de caracterização do pé, ao falar sobre retropé, basta que nós associemos 2 ossos, estarão envolvidos com esse chamado retropé, que trata-se do osso talos e calcâneo. O mediopé, relacionado ao navicular, cuneiformes e cuboide, e o antepé está relacionado com os metatarsos e as falanges. Perfeito? Bom, avançamos. Aqui nós encontramos os ossos do pé numa outra perspectiva, numa visão agora deles todos integrados. Perfeito? E aqui a gente começa a enxergar também já as possíveis articulações que nós vamos encontrar aqui na região do pé. Tá? Tanto numa vista dorsal, aquela imagem anterior, nesta imagem, numa vista plantar dos ossos do pé. Muito bem, numa vista medial e numa vista lateral. Observamos, em cima destas imagens, que o pé, na sua porção superior, ou seja, no dorso do pé, encontramos uma curva, né, em convexidade, perfeito? E, consequentemente, geralmente encontramos na face plantar uma concavidade, né, conferindo assim arcos nos pés. Então, nós veremos que essa concavidade dará essa ideia de arcos, né? Então, existe um arco bem evidente, longitudinal no nosso pé, numa vista medial, certo? Mas existe também um arco numa vista lateral, um arco longitudinal, obviamente, né, numa vista lateral também do pé, e um arco transverso no pé. Vamos também observar isso por conta dessa posição dos ossos do tarso, bem como dos demais ossos do pé. Mas especialmente esses ossos do tarso, né, conferem esta curvatura
que nós vamos dar nome de arcos, né? Arco longitudinal, arco transverso. Aqui nós estamos vendo uma fratura do osso cuboide, perfeito? Então aqui, ó, uma fratura do osso cuboide, e nesta imagem estamos vendo uma fratura por estresse do quinto metatarso, que chama a nossa atenção. O quinto metatarso possui na sua base uma tuberosidade. Estão vendo? Uma tuberosidade, esta projeção aqui, ó, a tuberosidade do quinto metatarso. Então, é muito fácil ser identificado, dada essa característica do osso. E aqui o cuboide, importante osso aí do tarso, né? Por conta das suas conexões das articulações, né? Dele com os demais ossos do tarso, aumentando assim, né, graças a essas articulações, a amplitude de movimento no pé. Muito bem, pessoal. Agora vamos falar a respeito das articulações do pé. Vamos identificá-las. A primeira articulação que nós vamos identificar é esta daqui, entre o talos e o calcâneo, denominada de articulação talo-calcânea, ou simplesmente articulação subtalar. A importância dela: tratam-se de articulações sinoviais, tá? Estas que eu vou mencionar aqui, elas são articulações sinoviais, conferem ao pé, obviamente, uma maior mobilidade e, em especial, a subtalar, a talocalcânea, está relacionada com os movimentos de inversão e eversão. Inversão e eversão. À frente dela, observamos uma próxima articulação, a articulação talocalcâneo-navicular. Talocalcâneo-navicular. Então, esta é a articulação talocalcâneo-navicular. Nesta visão, numa face medial do pé, encontramos a articulação talocalcâneo-navicular. Importante também, essas articulações vão estar envolvidas com a amplitude de movimento dos nossos pés, né, obviamente. Então, seus movimentos de deslizamento, facilitando assim a mobilidade dos nossos pés. Aqui encontramos a articulação calcâneo-cuboide. Esta aqui é a articulação calcâneo-cuboide, perfeito. Aqui nós estamos enxergando a articulação calcâneo-cuboide. Numa vista lateral, fica bem evidente também a articulação calcâneo-cuboide. Bom, a articulação calcâneo-cuboide, juntamente com a talo-calcâneo-navicular, vão formar uma articulação transversa do tarso, ok? A associação delas formam a articulação transversa do tarso. Essa articulação responsável também pelos movimentos de adução e abdução do pé. Adução e abdução que encontramos aqui no pé. Bom, à frente delas, embora aqui não estejam denominadas, nós temos outras articulações intertársicas aqui, né? Então, articulação cúneo-navicular, intercuneiformes, cúneo-cuboidea, né? Cuboidea navicular. Então, estas articulações que eu mencionei aqui, nós podemos tratá-las também como articulações intertársicas, né? Então, são articulações intertársicas, são articulações sinoviais planas, permitem o movimento de deslizamento, que vão conferir também ao pé uma maior mobilidade. Encontramos aqui a articulação entre os ossos do tarso com os metatarsos. Todas estas articulações são denominadas de articulações tarso-metatársicas, tarso-metatársicas. Todas elas são sinoviais, planas, conferem, portanto, movimento de deslizamento. Aqui, embora não esteja registrado, nós temos também a articulação entre os ossos dos metatarsos. Portanto, nós temos as articulações intermetatársicas. Também são sinoviais planas, realizam movimento de deslizamento. À frente, encontramos as articulações entre os metatarsos, mais especificamente a cabeça dos metatarsos, né? Lembrando que os metatarsos possuem base, né, como acidente ósseos, né? Então nós temos base, corpo e cabeça. Todos os metatarsos têm isso. Nós vamos observar que isso também vai acontecer aqui nas falanges proximais,
nas falanges médias, encontraremos também sempre isso, base, corpo e cabeça. A exceção está relacionada às falanges distais. As falanges distais de todos os dedos, tá? Do dedo número 1 ao dedo número 5, possuem base, corpo e tubérculo e não mais cabeça. Bom, eu ia dizendo a respeito então das articulações intermetatársicas, são sinoviais planas e estão relacionados aí com a articulação entre a base dos metatarsos. Avancei, cheguei a falar para vocês que a cabeça dos metatarsos articulam-se com as bases das falanges proximais, formando assim as articulações metatarsofalângicas, Estas articulações, elas estão mais relacionadas, não é, daí vai depender do autor, tá? Eu tenho visto que muitos de vocês têm surgido dúvida a respeito dessas classificações. É assim mesmo, vai depender muito dos autores, né? Então, autores que vão defender que aqui tratam-se de articulações elipsóides, né? Então, articulações elipsóides por conta dos seus movimentos, permitindo o movimento de flexão, movimento de extensão, né, movimento de adução e abdução. Bom, mais à frente, né, o mais importante aqui é nós gravarmos sempre e buscarmos sempre a movimentação, né, quais os movimentos que nós vamos querer ao redor dessa articulação no momento que nós estamos testando e examinando os pés. Perfeito? Bom, avançando, nós vamos observar as articulações agora entre as falanges, daí nós já conhecemos as articulações interfalângicas. Lembrando que o dedo número 1 possui apenas uma articulação interfalângica, no caso proximal, os dedos número 2 ao dedo número 5, cada um desses dedos possuem duas articulações, sendo uma proximal e outra distal, interfalângica proximal e outra distal, a proximal entre a falange proximal e a média, e a interfalângica distal, obviamente, entre a falange média e a distal. Pronto. Muito bem. Nesse slide, nós estamos observando a respeito dos ligamentos. Aqui nós temos uma visão numa vista plantar do pé e, obviamente, estamos observando estes ligamentos nesta perspectiva. Começaremos então e daremos destaque a alguns destes ligamentos. Primeiro, o ligamento plantar longo. Estão vendo aí? Ligamento plantar longo, que se dirige do osso calcâneo até a região das bases dos metatarsos, de número 2 até o metatarso de número 5. Então, este é o ligamento plantar longo. Abaixo dele, então, se removermos, nós vamos observar entre o calcâneo e o cuboide, então o ligamento calcâneo-cuboide, ele é denominado de plantar curto, então um outro destaque para ele. E por fim, eu destaco também este ligamento, o ligamento calcâneo-navicular. O ligamento calcâneo-navicular é denominado de ligamento mola, né? Então como se fosse a mola do pé. Por conta de que, né, todas essas denominações. Bom, esses ligamentos, esses três que eu citei, são os principais, ou pelo menos pensa-se, né, que são os principais para a absorção de carga e de estabilização do chamado arco longitudinal do pé. Então, acredita-se que estes três ligamentos sejam os mais importantes para a estabilização do chamado arco longitudinal do pé. Nós sabemos que o arco longitudinal do pé são dois, um medial, outro lateral. Então, estes ligamentos estão especialmente envolvidos nessa estabilização. Obviamente que existem outros elementos, outros ligamentos, né? Nós estamos vendo aí o ligamento entre o navicular e o cuboide, né? Então, ligamento cuboide-navicular. Né? Temos outros ligamentos menores, estão vendo? Vários dos outros ligamentos chamados de cúneo navicular, né? Além disso, vemos aqui os ligamentos tarso-metatarsais, ok?
plantares, né? Esses tarsos metatarsais plantares. E aí o que acontece? Estes ligamentos, em vistas dos demais, né, têm uma função mais secundária, tudo bem? Mas reforçam também a cápsula articular desta região. Chamo a atenção, continuando nesse tópico a respeito de ligamentos, vamos avançar. Nós vamos para a região agora da articulação metatarso-falângicas. Aqui encontramos os ligamentos denominados de ligamentos metatarsais transversos profundos, estes, né, são os ligamentos metatarsais transversos aí e profundos, tá? Encontramos também ligamentos plantares, né, nesta região. Se avançarmos, observaremos também, né, outros ligamentos vinculados agora à cápsula, reforçando, né, a cápsula articular, a das articulações interfalângicas, e também reforçando a cápsula articular das articulações metatarso-falângicas, nós encontraremos medialmente e lateralmente a estas articulações os ligamentos colaterais, colateral medial, colateral lateral, tá? Então, ligamentos colaterais, que aqui nós vamos observar de uma melhor forma. Trata-se então dos ligamentos colaterais, perfeito? Então, eles vão reforçar a cápsula articular das articulações metatarsofalangianas e das articulações interfalangianas, ok? Ou interfalângicas, neste caso, perfeito? Muito bem, pessoal. Nesta imagem, numa vista plantar ainda, após ter falado a respeito dos ligamentos, eu chamo a atenção também para a presença de dois tendões de músculos responsáveis pela estabilidade do chamado arco transverso do pé. Tratam-se do tendão do fibular longo, este aqui, tendão do fibular longo, e do tendão do músculo tibial posterior. E o tendão do tibial posterior. Bom, dadas as fixações que o tendão do tibial posterior faz, né, tanto relacionado aqui com o osso navicular, com o cuneiforme medial, com os ossos também metatarsos, né, do número 2, 3, 4, né, então que ele vai estabelecer fixações nessas estruturas. Já o tendão do fibular longo, ele já vai estar relacionado com o cuneiforme medial e com a base do primeiro metatarso. O que acontece? Nós percebemos que o que é mais importante aqui, pela anatomia e da maneira que eles cruzam, né, transversalmente a região aí do pé, então, especialmente essa região do tarso, essa transição do tarso para o metatarso, nós observamos por tudo isso que eles são os responsáveis, tá, pela estabilização do chamado arco transverso do pé. Então, são importantes neste aspecto. Vou avançar. Aqui, mais uma vez, em destaque as articulações metatarsofalângicas, né, e as interfalângicas, chamando a atenção pela presença destes ligamentos colaterais, que reforçam a cápsula destas articulações. Bom, nesse vídeo aqui, veremos testes clínicos para a integridade destes ligamentos, dos ligamentos colaterais em especial, né? Vamos ver aí, então, como é que o clínico vai fazer. Então, ele vai buscar com uma das mãos estabilizar, perfeito, a região aí dos metatarsos, e aí vai fazer movimentos, então, de tração, então, buscando testar a integridade da cápsula articular, perfeito. Vão fazer um movimento também de tração na articulação interfalangiana. Então, vocês estão vendo aí, estabilizando-a, né? Veremos também os movimentos agora para, como se fosse uma gaveta, né? E deslizamento, né?
inferior, né? Então em relação à porção plantar, né? Tanto da articulação metatarsofalângicas como das articulações interfalângicas, ele vai fazer o mesmo em sentido também dorsal, né? Que é o que a gente vai ver em instantes, né? Perfeito? Então, ou seja, você faz um deslizamento de inferior para superior, né? E ele faz também movimentos laterolaterais, como se fossem forças de valgo e varo, ou seja, medialmente e lateralmente, né? Então, é possível também fazer esse tipo de teste desta maneira. Então, por exemplo, se eu faço em sentido lateral e medial, eu vou testar a integridade dos ligamentos colaterais, obviamente, né? E os movimentos de tração e de deslizamento em região dorsal e para a região plantar vão testar a integridade da cápsula articular em especial. Muito bem, então esses aí seriam testes para testar a integridade. Obviamente, a presença de dor, né, é um indicativo de alguma disfunção. E óbvio que você vai sempre buscar, não é, informações pela sua anamnese, enfim, pela história que o paciente vai relatar e também pela queixa que ele pode apresentar. Avançando, nós temos aqui agora uma vista das bainhas que existem nos tendões que cruzam a articulação do tornozelo, bem como a região do pé. Então, trata-se aí de bainhas dos tendões do tornozelo e do pé. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, né, além das bainhas, a presença também de bolsas, né, as buças desta região e também os retináculos desta região. Então, por exemplo, aqui nós vamos observar o chamado retináculo superior dos músculos extensores. Logo aqui abaixo nós observamos o retináculo inferior dos extensores. Aqui os retináculos inferiores dos músculos fibulares, que veremos em instante. Aqui o retináculo superior dos fibulares. A presença de uma bolsa, né? Aqui o maléolo lateral, né? Obviamente, esse aqui é o chamado maléolo lateral, pertence à fíbula. Aqui existe uma bolsa subcutânea nesta região. Aqui nós observamos a bolsa tendínea calcânea, né? E a bolsa subcutânea calcânea, estas duas aqui que podem encontrar-se inflamadas, dependendo aí do estresse que é colocado sobre estas estruturas. Perfeito? Por exemplo, em corredores, né, em sujeitos que trabalham muito tempo em pé, podem apresentar dor nesta região, um aumento, um edema nesta região, né? Então, ou seja, dando um aspecto como se estivesse edemaciado, né? Então, no popular, a pessoa vai descrever como se estivesse inchado, né? A pessoa vai falar assim, eu estou sentindo que está inchado. Então, é edemaciado esta região exatamente porque eu aumento aí a quantidade de líquido nesta porção, dando este aspecto, né? Até de flutuação também durante a palpação. Muito bem, vamos avançar. Vamos falar agora na face medial. Encontramos aqui, conseguimos observar ainda a presença dos retináculos dos extensores, né? Então, eles estão aqui, né? Tanto o superior quanto o inferior, perfeito? Encontramos aqui também a presença do retináculo dos músculos flexores, este aqui, o retináculo dos músculos flexores. Bom, esse retináculo dos músculos flexores, então ele está se prendendo tanto aqui na região do maléolo medial, então pertencente à tíbia, né? Então do maléolo medial, se fixando sobretudo, né, na região do calcâneo, bem como na região plantar, né, tanto no músculo abdutor do hálux e também na aponeurose, que aqui existe na aponeurose plantar. Bom, o que isso vai trazer de importância para nós? Aquilo que nós observamos lá na região do
carpo, né, onde nós vimos que lá existe um retináculo dos flexores, que eu também denominei como ligamento palmar transverso. Aqui nós vamos observar que este retináculo dos flexores, ele guarda a semelhança do que a gente viu lá na região do carpo. Por quê? Porque aqui nós enxergamos entre este assoalho formado pelos ossos do tarso, né, especialmente o calcâneo navicular, tá? Bem como a presença deste retináculo, formará assim um túnel, perfeito? Um túnel aqui embaixo, né? Um túnel. E este túnel é denominado de túnel do tarso, túnel do tarso. Então, estes músculos flexores que cruzam a região aqui da articulação talocrural, então são músculos que vêm da perna para agirem no pé, ok? Então são músculos extrínsecos do pé, perfeito? Eles formam aí, são as estruturas que, na verdade, estão contidas neste túnel, no túnel do tarso. Além disso, além de estruturas tendinosas, nós observamos que, cruzando o túnel do tarso, existem também estruturas neurovasculares. Então, vamos ter a presença tanto da veia como da artéria, tá, tibial posterior, que vai adentrar aqui esta região, e também a presença do nervo tibial posterior. Esse nervo tibial posterior, bem como a artéria e as veias, ao cruzarem, ao adentrarem, né, a região do tarso, tá, elas vão modificar aí o seu nome, vão receber agora o nome de nervo plantar, né? A gente vai ver que esse nervo plantar, por exemplo, né, a gente vai ter tanto um ramo medial como um ramo lateral. E veremos que o mesmo acontecerá aqui em relação às estruturas vasculares. Por que você está dizendo isso? Porque existem condições de dor nesta região, na região plantar, que podem estar relacionadas com uma síndrome compressiva aí, chamada de síndrome do túnel do tarso, ok? Então, estas bainhas dos tendões dos flexores, assim como a gente viu, os músculos extensores possuem bainhas, né? Vou voltar ao slide, tá? Então, ó, a gente está vendo a presença de bainhas sinoviais ao redor dos tendões destes músculos, que saem da região da perna e vão atuar aqui na região do pé, perfeito? E aí o que acontece? Então, tanto com a ação na articulação talocrural como nas articulações vinculadas ao pé. Então, aqui nós temos nestes tendões, com o intuito de diminuir o atrito entre eles e as estruturas adjacentes a eles, nós temos a presença de bainhas destes tendões, né? dos vários tendões aqui, do tendão do músculo extensor, longo dos dedos, do tibial anterior, do fibular longo, do fibular longo, do fibular curto, perfeito? O mesmo valendo para os músculos flexores. Bom, os músculos flexores já foi falado, né, na aula para vocês de perna. Falei para vocês que aqui está o músculo tibial posterior, aqui o músculo, né, e na verdade o tendão, né, que pertence ao músculo flexor longo dos dedos, e mais posteriormente o tendão do músculo flexor longo do hálux. Bom, estas estruturas que eu acabei de mencionar, bem como as estruturas neurovasculares, que eu também já mencionei, então artéria, veia e nervo tibiais, eles cruzam a região do túnel do tarso, e se houver aqui um processo inflamatório, especialmente na bainha desses tendões, dos músculos flexores, eles podem aumentar aqui a compressão nas estruturas neurovasculares, reproduzindo assim sinais e sintomas na região plantar do pé, em especial, né, parestesias, ou seja, alterações na sensibilidade, e também pode haver alterações quanto à motricidade, ao movimento, um movimento inadequado
de alguns dos músculos do nosso pé. Perfeito? Então é isso daí que a gente encontra e a relevância de estudarmos essas estruturas. Então aí um slide mostrando para nós a respeito dessa síndrome, a síndrome compressiva, a síndrome do túnel do tarso, a sua similaridade em relação à síndrome do túnel do carpo. Perfeito? Mais uma imagem mostrando a respeito dos retináculos, já falamos, e também das bainhas das estruturas, né, dos tendões de alguns dos músculos que cruzam a região do pé.